Hoje nós vamos estar falando aqui da história social quando a gente sai do ambiente escolar, quando a gente vai para o nosso passeio pedagógico, Isso, né? São as saídas pedagógicas, Isso. né? Que a gente sai fora da escola, fora da creche, que no nosso caso é a creche, né? A gente vai para outro ambiente. A gente sabe que as crianças com TEA, elas têm muita dificuldade em sair da rotina, em sair daquele ambiente que ela já está acostumada. Que ela conhece, né? Daquela situação que ela conhece, ela já sabe o que vai acontecer a cada momento aonde ela está, né? Quando a gente vai fazer esses passeios pedagógicos, mesmo com as crianças típicas, o que a gente faz? A gente senta, a gente conversa durante a semana, vai explicando o que vai acontecer. Mas para a criança atípica, a gente tem que ir um pouquinho mais, né? Para ela estar conseguindo realmente entender a ação do que vai estar acontecendo nesse passeio. E para ela entender isso, a gente tem que fazer uso da história social. Como nós já falamos, a criança ela tem que associar a imagem com a ação. Isso é muito importante para a criança, muito, muito, muito. O concreto da imagem, Isso. né? E daí a gente tem que dar sequência a essa ação, do que vai acontecer. E ser muito verdadeiro com a criança, né? Porque quando a gente vai falar da história social, do passeio pedagógico, por exemplo, a gente não deve falar assim: vai ser legal lá, vai gostar, você né? vai gostar, Não. vai ser... Não, porque a gente não sabe qual é a reação da criança ao chegar lá. Se realmente vai ser gostoso para ela ou não vai ser gostoso para ela, né? Isso. Então, o que a gente deve fazer? Nós devemos falar para a criança a ação, somente a ação. O que vai acontecer lá, se ela vai gostar ou não, é realmente ela que vai sentir, é ela que vai decidir. Por exemplo, a gente vai num passeio ao zoológico. Isso. Ó, certo? a gente fez aqui uma história, né, social da saída pedagógica, que a gente vai ao zoológico. Isso. Ó, são imagens referentes ao ao passeio. Então aqui é o zoológico. Vou ao zoológico. Então é a figura do zoológico, onde tem animais, né? E você já fala para a criança: vou ao zoológico. Dando sequência, vou de ônibus. Se você vai de ônibus, vou de ônibus. Se o zoológico, por exemplo, ou o passeio que você vai fazer a saída pedagógica é pertinho, você vai a pé, você pode colocar uma outra figura aqui, sempre relacionado com o que vai acontecer mesmo. Tenho que ficar perto da professora. Então, ele já vai criar na cabecinha dele que lá ele vai ficar perto da professora. Vou ver animais. Então, no zoológico tem animais. Vou lanchar. Lá também a gente vai fazer a hora do lanche. E vou embora de ônibus. Novamente. Percebam que cada etapa do acontecimento a gente descreveu aqui com imagens. Simples, que a criança entenda. É isso que a gente tem que deixar bem claro. Muito tem importante. que ser imagens claras e a história tem que ser objetiva, de uma forma que a criança entenda o que vai acontecer. E não pode falar muitas palavras também. É sempre assim, direto. Vou ao zoológico. Vou de ônibus. Vou lanchar. Sempre para ele entender que ele vai fazer a ação e para antecipar na cabeça dele as ações que serão realizadas. E né? sempre na sequência, né? Sempre na sequência. Isso. Quando a gente vai sair assim, geralmente a gente pode estar falando isso umas 2 semanas antes. Isso é. Né? A gente já Fazer vai um falando. preparo para a criança, Isso. para ela conhecer. Você vai mostrar os animais, você vai trabalhar o zoológico, né? Aonde fica, mas assim, de uma forma bem clara, bem tranquila. E para isso, a gente preparou um recurso bem básico, bem tranquilo dessa história social aqui. A gente passou para
fichas. Para fichinhas. Primeiro a gente trabalha a sequência, tá, gente? A gente põe a sequência lá para criança. 1 semana, 2 semanas, de acordo do tempo que você achar necessário. E depois a gente pode estar dando as fichas para ele mesmo, né? Para a criança mesmo colocar em sequência. Primeiro você pode colocar assim: o que a gente vai fazer mesmo? Primeiro a gente vai ao zoológico. Depois vou andar de ônibus. Depois tenho que ficar perto da professora. E assim em diante, dando sequência aos fatos. E também utilizando o recurso. Nós fizemos uma câmera fotográfica, como a gente já mostrou no vídeo anterior, né? Como a gente fez esse recurso, ó, que é simples, EVA, com recortinho aqui, para a criança também conseguir dar a sequência, né, nas ações. É como nós falamos, o recurso não pode chamar mais atenção do que a imagem, tá? A criança tem que focar realmente na imagem. Na história. Na historinha. Que será o acontecimento, né? A gente pode pegar as fichas, depois de ter trabalhado a sequência lá no cartaz, né? A gente pode pegar as fichinhas, colocar no chão, fazer a criança pegar a sequência, né? E estar passando aqui. Mostra aí como que vai passar. É muito simples, fácil, você ajuda a criança, né? Ó, aqui. Vou ao zoológico. Você pode perguntar: aonde você vai? Direto. Vou ao zoológico, né? E passando as fichinhas. Outra sequência. Você vai do que no zoológico? Vou de ônibus. E dando a sequência até você perceber que a criança entendeu o que vai acontecer. Para ela, não, como a gente já falou, não ficar estressada, não ficar nervosa e ficar tranquila. Ter a previsibilidade, né, do que vai acontecer lá, para ela realmente não se sentir tão insegura fora daquele ambiente que ela gosta, né? Daquele ambiente que ela está acostumada, que está adaptada ali todos os dias. Isso. Né? Essa é a importância da história social. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma dica de história social, né? Para quando a gente sai fora do ambiente escolar. Muito importante trabalhar com a criança dessa forma. Então espero que vocês tenham gostado das nossas dicas das histórias sociais. Lembrando que a dificuldade sempre é a gente que vai identificar dentro da nossa sala de aula, Tendo né? sempre aquele olhar especial, né? Isso. E daí é só aplicar com muito carinho, com muito amor. Tá bom, isso aí, gente? pessoal. Então, até mais. Até a próxima. Tchau! Tchau.